E aí pessoal, tudo bom? Vou falar aqui das ferramentas que eu usei para montar lá o cabeçote na minha Xterra, tá? Como eu disse, a Xterra não é um motor MWM Sprint, né? Não é um motor muito técnico para se montar, não é um motor tão complicado como outros carros que a gente tem no mercado, tá? Mas especificamente o MWM Sprint, que equipa as picapes, né? A S10 e a Frontier, a Xterra, ele não é igual, não é idêntico aos motores que a gente encontra, por exemplo, em outros carros, como os maiores, né, como os motores em aplicação de pequenos caminhões ou a aplicação nos micro-ônibus. Tá? Ele é um motor que teve algumas adaptações no próximo projeto para poder ficar mais silencioso. Tá? Eu vou falar sobre isso. Então, para montar esse motor, você precisa de algumas ferramentas que as empresas chamam de ferramentas especiais. Tá? Ferramentas especiais são diferentes, por exemplo, de uma chave de boca. Aqui uma chave. Aqui é uma chave de boca que você vai usar lá para montar mecânica comum. Tá? Então ele tem ferramentas especiais e também tem ferramentas que são algumas ferramentas um pouco mais raras, né, de você usar no seu carro. Tá? Então aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. Ele tem aqui chave 18. Chave 18 não é um número comum de vir nos jogos de chaves. Se eu comprar um jogo de chave padrão, geralmente ele pula de 16 para 17. 18 não tem. Essa chave 18 aqui, a gente usa ela para apertar o parafuso da engrenagem do comando, tá? Do comando de válvulas. Então, isso aqui às vezes você não tem, tá? Então não é uma chave padrão. Então as ferramentas especiais, geralmente oficinas especializadas, têm essas ferramentas, tá? Por sorte eu tinha algumas e outras eu tive que produzir. Tá? Uma outra consideração importante é a seguinte: o motor Sprint, ele é um motor adaptado nas Frontier e na Xterra. Ela não foi projetada para ter esse motor. O primeiro ponto é esse. Então ele fica bem apertado ali dentro. E todos os manuais e até vídeos que você encontra na internet de manutenção falam sempre de montagem do motor e regulagem do motor fora da picape. E aí quando você coloca na picape, ele fica muito próximo ali à parede corta-fogo, tá? E, né, que é aquela parede que separa a cabine do cofre do motor. Então, e ali você tem partes específicas para fazer algumas regulagens, por exemplo, as engrenagens a engrenagem que você faz o ajuste, né, da transferência entre o bloco do motor e o cabeçote. Existe uma engrenagem no comando de válvulas, existe uma engrenagem do bloco e existe uma engrenagem que fica entre os dois, fica presa no cabeçote, mas fica entre os dois, que é onde vai passar. Esse motor não tem correia de comando, né? É onde vai passar a força, né, entre o cabeçote e o bloco. Então, para fazer esse ajuste, com o motor fora é super tranquilo, mas para fazer esse ajuste com o motor no lugar é bem apertado. Tá? Então, primeiro, as ferramentas mais básicas que você precisa. Tá? Uma ferramenta para travar o volante do motor. Primeiro, para você trabalhar no motor, você tem que botar ele em ponto morto superior. Tá? E aí tem que ter uma atenção. O ponto morto superior é o primeiro cilindro totalmente elevado. Tá? Isso no motor de 4 cilindros, geralmente é o primeiro e o quarto. No motor MWM, eu já comentei isso no outro vídeo, o primeiro é o que está na parede de corta-fogo, aquele que está lá atrás, né? Não é o da frente, é o que está lá atrás, onde fica as engrenagens. E aí eu tive que preparar um pino aqui, ó, uma ferramenta, se vocês vão ver aqui, uma ferramenta para poder travar. Existe um buraco ali perto da bomba d'água, onde você trava, só tem um furo no volante do motor e você trava, então você tem que botar o motor em ponto morto superior. Para quem não está muito acostumado a mexer com o motor, nem mexe nisso, porque senão você pode quebrar o motor montando ele errado. Se você já está acostumado, né, você consegue, mesmo com o motor todo desmontado, montar ele e colocar ele em ponto morto superior. Esses motores mais simples, motor 16 válvulas que são mais complicados, mas esse mais simples, tá? Então, por exemplo, eu não tive problema com isso. Ele tem as marcações, tá? Tem que ter certeza que as marcações estão certas, tem as marcações e você coloca no lugar, tá? Então, como o cabeçote estava separado, eu tive que virar. Geralmente você desmonta o motor em ponto morto e volta com ponto morto. Mas eu tive que virar porque eu queria ver se tinha alguma, como travou, né, uma válvula lá no meu cabeçote. Eu queria ver se tinha alguma coisa, tinha riscado um cilindro, alguma coisa assim. Então eu tive que, sem o cabeçote no lugar, tive que dar voltas nele para olhar como é que ele estava. Estava perfeito, tá? Então depois tinha que botar ele no lugar. Botei ele no ponto morto superior. Conferi na marca da polia damper ali tem a marcação que vai ponto morto superior
tem 0 grau, 10 graus, 20 graus. Então tem uma gradação ali, tem um indicador, tá? Você gira, como é que eu girei? Então, levanto o carro, a roda traseira, eu fiz tudo sozinho. Então as dicas que estou dando aqui é para quem está trabalhando sozinho ou com um amigo só. Levanta o carro lá atrás, né, a roda, e você bota na terceira, na quinta marcha, e você vai rodando a roda traseira com o carro engatado, né? Lembra, tira os cabos da bateria, tá? Senão você pode dar partida no motor. Na partida no motor não, você pode, se você tiver qualquer mau contato ali, você pode girar o volante, então pode quebrar o arranque, né? Então deixa tudo desconectado. Levanta e gira, tá? A roda. Gira a roda. E aí você vai achar, bota lá, tenta achar o 0 e com a ferramenta você trava. Você pode comprar a ferramenta, custa uns 100 e poucos reais aí no Mercado Livre, numa loja de ferramenta, mas dá para preparar com parafuso. Esse aqui eu usei uma haste de beleta, tá? Eu geralmente não jogo as coisas fora, eu peguei uma beleta velha, cortei, acho que é beleta XTR mesmo, cortei e usinei aqui. Não tem um torno, como é que você faz se você não tem torno? Tá? Dá para fazer em casa se você tiver uma furadeira de bancada, eu tenho aqui. Eu prendo a peça na furadeira de bancada, tá? Prende a peça na furadeira de bancada, bota para girar e vem com uma lima, tá? 10 milímetros aqui, essa haste já tem 10 milímetros e aqui é 6. Tá? Então essa peça vai entrar e vai travar. Não é assim de cara que vai travar, você vai ter que fazer um ajuste fino e ir rodando para poder achar. Sozinho é difícil, porque se você tiver alguém rodando para você lá, você vai forçando, ela vai cair no buraco. Como eu estava sozinho, eu tinha que ir devagarzinho, tentando rodar a damper ali, e aí ela plugou. Aí você confere se está aparecendo o ponto morto lá na indicação. Por quê? Porque como é muita precisão, o ponto morto pode estar um pouquinho para cá, um pouquinho para você estar vendo ele, mas ele não está alinhado. Travou? Esse aqui é a primeira ferramenta. A segunda é para travar o comando, o eixo de comando lá de válvulas. Então eu preparei essa peça aqui. Você pode comprar, essa peça é cara se for comprar, tá? Eu usei só a ferramenta, só a peça velha que eu tinha. Ó. Soldei. Tá? Aqui são 28 milímetros e ela vai descer no volante, desculpa, no eixo, e tem uma indicação PMS, ela vai descer em cima desse PMS e vai travar como se fosse uma chave de boca. Tá? E aqui eu fiz 2 furos bem rasgados, onde você vai parafusar nos mancais. Tá? Então ela vai ficar assim e vai travar, impedindo que ele mude, tá? De posição. Então vai estar travado ali o volante e vai estar travado o volante lá embaixo com essa ferramenta. Cadê ela? Está travado o volante com essa ferramenta que eu preparei e vai estar travado o eixo de válvulas com essa ferramenta aqui. Tá? Se for comprar isso aqui, está custando uns 800, 900 reais uma peça, lógico, bem mais robusta, né? Mas eu vou usar poucas vezes, então, ó, tá? Então eu tenho máquina de solda, isso facilita muito, que eu usei muito a máquina de solda para trabalhar nesse processo. Isso aqui é o básico que você ia precisar para lá. Além disso, existe uma outra ferramenta, que é a ferramenta para travar a engrenagem elástica, ou engrenagem louca que eles chamam, né? Engrenagem de ajuste que fica ali no cabeçote. Ela fica na parte inferior do cabeçote, ela permite, né, quando você casa cabeçote e bloco, tá? Muitas vezes o ajuste fino ali, essa engrenagem ela pode ser movida de um lado para o outro, tá? E você faz o ajuste ali com uma folga de até 15 centésimos ali entre a engrenagem do cabeçote e a engrenagem do bloco. Então, essa é a parte mais técnica e difícil de fazer, tá? Então, manuais às vezes não explicam direito, em vídeos na internet não explicam direito, tá? Ou explicam para outros motores, por exemplo, o que eu falei. Essa engrenagem só é elástica na S10 e nas Frontiers, ou na XTR. Então, em outros veículos, é uma engrenagem simples, tá? Depois eu vou mostrar o mecanismo de funcionamento dela. Mas para você colocar no lugar, você precisa dessa trava. Tá? Eu tinha, mas essa trava está custando uns 600 reais hoje em dia. Não dá para fazer sem, tá? Não dá. Não vai ficar bom. Tem gente que monta sem fazer o ajuste correto e ele não vai ver o problema até desgastar tudo. Ou às vezes não desgasta, você usa pouco carro, né? E além disso, a gente preparar outras ferramentas. Quando eu contei lá que o motor fica muito perto do bloco, né? O motor fica muito perto da parede de corta-fogo, isso dificulta você apertar tanto a engrenagem de ajuste, tá? Quanto a engrenagem do volante, quanto a engrenagem do comando de válvulas. Falando volante do comando de válvulas.
e é um parafuso 18 e um parafuso 16 milímetros, tá? Tem que dar torque ali, você não consegue colocar direito e tem que apertar bem. Por quê? Porque a engrenagem que fica presa no eixo de válvulas, né? No eixo de comando de válvulas ali, essa engrenagem ela não tem chaveta. Então, se ela girar, você perde o ponto do motor. E se ela girar, se você perder ela de posição, se ela folgar, aí, cara, ela vai atropelar a válvula, tá? Então tem que apertar bem. E eu tive que preparar duas peças. Eu peguei aqui, ó, um soquete. Esse é um soquete 16 para apertar a engrenagem de ajuste ali embaixo, tá? A engrenagem de ajuste. Então, peguei um parafuso aqui de aço, soldei aqui, ó, para eu poder. Por que você não usou a chave comum? Porque não dá espaço para colocar minha chave de catraca aqui, ó. Quando você coloca, o espaço entre o motor fica pequeno. Então, o espaço mais ou menos que você tem a parede de corta-fogo é essa. Travei, vem com um cano aqui e puxa, tá? Como é que você dá o torque? Eu fiz um adaptador aqui para prender meu torquímetro aqui, tá? São 33 quilos, 33 Nm mais um ângulo, tá? E aí vai depender de manual. Tem manual que fala em até 33, nunca é um valor correto, tá, gente? É até 30, a gente chama 30 newtons mais ângulo, acho que é 40, 30 mais 40. Ou tem manual que fala só em torque, acho que é 50 Nm, é 55 Nm, é 52 mais 8, tá? Então, você pode botar lá 60 Nm de torque. Então tem que ser, porque ela também não pode folgar essa engrenagem. Então eu preparei isso aqui. Um detalhe aqui para vocês, olha, aqui é a parte onde encaixaria, né, a chave, a meia, né? E aqui, ó, sextavado, tá vendo? Muitas das chaves que a gente compra são aquelas estriadas. Quando estriada, que se você fizer muita força, dependendo do parafuso, você vai estragar o parafuso, né? Isso aqui não, sextavado não pode aplicar força que ele não vai, aí abraça o parafuso totalmente. E eu preparei uma maior, aqui, mais robusta. Foi um parafuso de aço, um outro para ajudar. 18, para poder dar um aperto lá na engrenagem do volante, no lugar do volante, do eixo de comando de válvulas, tá? Mesma coisa, ela pega aqui, não tem espaço para prender meu torquímetro aqui, né? Então eu preparei essa haste, ó, e aqui eu soldei, ó, um encaixe aqui, tá vendo? Então ela ficava no motor, ela ficava assim, eu chegava lá, ó, lá atrás, né? Aqui é a parte de trás. Eu prendo isso no parafuso, aqui não teria espaço para prender a outra, e eu prendo ela aqui, ó, e eu faço a força aqui, tá? E eu consigo dar o torque aqui, não é tão preciso quanto ele prender direto aqui, mas pelo tamanho eu consigo dar o torque aqui e depois dar o ângulo, tá? Lembrando que isso é feito com o eixo, né, travado, tá? E coloca um pouquinho de Loctite ali para poder travar bem, porque esses parafusos não são para ficar tirando toda hora, né, para sair, então tem que ficar muito travado para não soltar com o carro andando. Então eu tive que preparar essa ferramenta, então foi máquina de solda, o tempo inteiro usando, uma coisa dessa que parece simples de fazer, não é sozinho, você mede, volta, faz um pouco menor e fiz o ajuste na lima aqui para poder ficar certinho, para poder não virar, para o carro ficar no ponto exato, tá? Essa, galera, é assim, a parte mais difícil de você fazer um trabalho no seu carro, se ele precisar de alguma ferramenta especial. Você não vai ter essa ferramenta, vai ter que produzir ela, tá? E também a parte mais complicada quando você leva o seu carro numa oficina que não está acostumado a mexer, por exemplo, em picape, porque o cara não vai ter uma ferramenta tão cara, né? O cara não vai ter essa ferramenta, ou ele vai fazer um trabalho diferente. Eu já vi vídeos na internet aí com as pessoas ensinando a fazer, a pessoa não está de maldade, está ensinando a fazer errado, tá? A internet é coisa livre. Então o cara está ensinando a fazer errado, e existe também casos do manual, ele tem um lapso ali, manual mecânico que eu digo, né, de manutenção, ele tem um lapso, ele pula uma etapa, né, ou ele não explica uma etapa como você vai fazer. Por que isso? Porque teoricamente quem mexe num motor desse, ele não só leu o manual, ele fez um treinamento na oficina especializada, né? Ele fez um treinamento lá com os técnicos da MWM. A ordem é assim, um cara de concessionária, por exemplo, Ford, Fiat, Nissan, ele simplesmente não lê manual, ele também faz um treinamento para aqueles carros, para aqueles motores, depois ele vai fazer a manutenção, ele tem também o manual disponível e tem também uma equipe técnica lá para ele checar, para ele tirar dúvida. O certo é assim, tá? Quando gente de fora vai mexer, às vezes a gente ou se vale da experiência de outros, ou se vale dos manuais. E os manuais têm esse espaço. Além disso,
o manual é feito às vezes para um modelo básico, e durante a evolução daquele modelo surgem novas adaptações, as empresas colocam novas peças ou ajustes, e aí você tem que procurar as notas técnicas, às vezes, que saíram para poder orientar esse processo. Tá? Então, as ferramentas certas para fazer esse tipo de trabalho é importante ter. Outra coisa, não assusta, porque isso aqui é um básico do básico. Tá? Os motores precisam de ferramentas muito mais específicas, tem motores que precisam de ferramentas muito mais específicas. Tá? Uma outra coisa é o relógio comparador. Tá? Eu tenho um relógio comparador e tive que usar tanto para ver precisamente o ponto morto superior do motor, e eu também conferi as folgas lá no meu folga no meu balance, folga no meus pistão, né, estava certinho, não tem folga nenhuma, folga nenhuma errada, do esperado, e também um calibre de válvulas para poder fazer lá o ajuste de folga de válvula. Então, fora essa aqui, eu tive que usar aquelas, tá? Mas essas são ferramentas que você tem que ter para mexer em qualquer motor que faça esse tipo de trabalho, tá? Então, é isso aí, pessoal. Se você ficou na dúvida, coloca aí embaixo, tá? Grande abraço para vocês.